Pode começar já, cara. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos entrar no Novo Testamento. Agora é o clímax da Bíblia, né? E antes de entrar, nós vamos fazer um breve comentário do período intertestamentário. Mas antes disso também, eu queria fazer uma oração, né? Pedir a condução do Espírito Santo nessa aula, nesse estudo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai amado, por este tempo, este privilégio, Senhor, de termos, Senhor, a Tua Bíblia, a Tua Palavra, que vem nos ensinar, Pai, sobre o Teu amor por nós, sobre a Tua salvação, sobre Jesus, o nosso Salvador amado, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por termos este tesouro em nossas mãos, que é a Tua Palavra, Pai. E pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito esteja presente, nos ensinando, nos conduzindo, assim como Jesus disse aos discípulos, no momento em que precisar falar, é o Teu Santo Espírito, o Espírito do Pai que vai falar por nós. E aqui eu entrego esse momento em Tuas mãos, que o Senhor seja o condutor dessa aula, desse estudo, que o Senhor abençoe cada um que vai ouvir essa palavra, que o Senhor me use como instrumento, Senhor, para a Tua glória e honra. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então, continuando, nós, antes de cairmos no Novo Testamento, eu queria comentar sobre o período intertestamentário, que ocorre entre a última profecia, né? Vamos assim dizer, a última profecia que foi Malaquias, né? No Velho Testamento, no Antigo Testamento. Depois que Malaquias falou ao povo, nenhum profeta mais se pronunciou. Então, nós dizemos que esse período foi um período de silêncio, né? Período de silêncio da parte de Deus para com teu povo. E isso durou aproximadamente 400 anos. Então, às vezes nós pegamos a Bíblia, estamos no Velho, né, no Antigo Testamento, e folheamos, e aí já caímos no Novo Testamento, a sensação é de que, nossa, passou, né, um ano, ou, sei lá, pouco tempo, e Jesus já veio e tudo mais. E não é assim que acontece, não foi assim. Demorou 400 anos, 4 séculos, para que Jesus viesse para cumprir a profecia. E nesse período aconteceram muitas coisas, né? Então, vamos lá. E aqui nós temos as divisões do período intertestamentário, tá bom? Nós dividimos aqui em 4 períodos. Então, no primeiro período, nós temos o Império Persa, que dominava, né, todo o Oriente. E tudo isso que vai acontecer, na verdade, nós vimos lá em Daniel, que Daniel já tinha recebido, né, essas revelações por parte de Deus. E realmente aqui aconteceu. 440, 420, nós temos o ministério profético de Malaquias, que cortou, né? Então, foi quando Malaquias profetizou, e aí no segundo período, nós temos o período grego, né? Grego-macedônio, que é o período helenístico. E nesse período, nós tivemos o reinado de Alexandre o Grande, que governou, e ele governou por pouco tempo, né, em torno de 10 anos, e ele queria o quê? Unificar a cultura helenística, né, em todo o seu território conquistado. Mas não aconteceu.
né? Deus não permitiu. E quando ele morreu, ele não tinha nenhum herdeiro. Então, todo o seu reino foi dividido em 4 reinos. E os que destacaram aqui, destaque, né, são os Ptolomeus, que governaram, né, os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas lá da Síria. E aí nós temos que os Ptolomeus governaram Israel de 322 a 198 a.C., e no governo dos Ptolomeus eles permitiam que o povo judeu, né, tivessem sua religião e seus cultos. Eles eram mais flexíveis. E quando entrou o governo dos Seleucidas, né, principalmente quando começou o reinado de Antíoco IV Epifânio, em 175 ele até 164 foi muito tenso, porque Antíoco IV Epifânio era louco, né? Ele se considerava Deus e ele queria acabar com a religião judaica, na verdade. E ele profanou o templo. A gente sabe que ele profanou o templo. Ele sacrificou um porco que era, né, o ápice, né, da ofensa, né, ao povo judeu. E o que aconteceu é que isso levou a uma revolta que nós conhecemos como a revolta dos Macabeus. E essa revolta durou 24 anos, houve uma guerra, né, que Matatias Macabeu, ele se levantou, ele era sacerdote, né, ele se levantou junto com teus filhos, 5 filhos, tal, e enfrentou Antíoco e liderou essa guerra dos Macabeus, que durou 24 anos, mas, no fim, ele foi bem sucedido e teve a independência, então, desse período, né, de 63 a.C. a 63 depois de Cristo. Eles tiveram, então, essa independência. O povo judeu teve independência e governaram Israel por esse período, e conhecido como a dinastia Asmoniana. Então, nesse 4º período, depois veio o Império Romano, foi até 63. Aí, no 63 antes de Cristo, entrou o Império Romano, né, o imperador da Roma conquistou e concedeu a Herodes o governo, o reinado na Palestina, o Herodes o Grande. E Herodes o Grande, nós sabemos que ele era muito louco também, né? Ele queria todo o poder e ele chegou a matar, inclusive, a mulher preferida dele, a Mariana, mandou matar a sogra, né? Tudo por medo de perder o poder. Mandou matar 2 filhos também, né? Achando que eles iam tomar o poder dele. Então, era um homem ensandecido, né? Que só queria poder e medo de perder o poder. Bom, e daí nós temos, então, nesse período que sucedeu, né? Eu queria falar desse contexto religioso quando Jesus nasceu. Jesus, quando veio ao mundo, nós sabemos que na Palestina tinham os fariseus, que eram um partido religioso, cujo nome era Separados. Então, eles eram o quê? Eles eram os que protegiam a lei, porque depois de tudo que aconteceu, eles entendiam que nós precisamos entender a lei, nós precisamos guardar as leis para que a gente não peque de novo, para que a gente não seja de novo destruído, né, por Deus. E então eles guardavam, achavam que tinham que guardar as leis, né, a todo custo. Então, nós vamos ouvir falar muito dos fariseus no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, onde eles eram super, né, contra Jesus. Eles faziam de tudo para desmoralizar Jesus e tudo mais. E nós temos também os saduceus. Os saduceus também é um partido religioso conservador e da minoria aristocrática sacerdotal. Só um detalhe, os fariseus, eles
criam, então, na Torá, na lei de Moisés, nos escritos, né, em todos os livros do Antigo Testamento, eles acreditavam nos anjos, nos demônios, eles criam na ressurreição, na vida eterna, né? Tudo isso eles acreditavam. Na lei oral, escrita. E nós também sabemos que a escola farisaica tinha, na verdade, tinham duas escolas, né? O do Hillel e do... mas esqueci o nome agora. Eram duas escolas. O Hillel era, inclusive, avô de Gamaliel, né? E temos também, então, os saduceus, que era a minoria aristocrática, era quem tinha dinheiro e controlava o templo na época, e eles acreditavam na Torá, só que eles não acreditavam nos anjos, né, nos seres angelicais, eles não acreditavam na ressurreição, na vida eterna, isso eles não acreditavam, eles eram bem aqui no mundo mesmo, né, material. Nós temos os essênios, que é um pequeno grupo sacerdotal que, né, quis a separação, eles se achavam os remanescentes, os verdadeiros remanescentes, né, do povo de Israel, e eles então ficavam afastados, porque eles achavam que estavam todos corrompidos, né? O templo, tudo estava corrompido, e então eles se separavam, né? Se separaram achando que só eles eram os verdadeiros remanescentes, eles se preparavam para receber o Messias. E aí nós temos os escribas, que eram mestres da lei, né? Eles, antigamente, eles copiavam as escrituras, depois eles se tornaram estudiosos e intérpretes da lei. E nós temos os sacerdotes, descendentes de Arão, da tribo de Levi, o sumo sacerdote, que é o descendente direto de Arão, e exercia liderança sobre o Sinédrio. E nós temos o Sinédrio, que era um grupo, né, mais importante de pessoas da esfera religiosa, que decidiam toda a vida, né, do povo judeu, e eles que decidiam, eles que julgavam, tudo passava pelo Sinédrio. Nós temos os zelotes, que é um partido religioso nacionalista, né, que se opunha ao governo romano. Inclusive, nós temos um dos discípulos, que era Zelotes, que é o Simão Zelotes, era desse partido. Nós temos os herodianos, que é um grupo político que apoiavam a família herodiana, né, a família de Herodes. E nós temos os publicanos, que, como o Mateus, né, eram judeus que cobravam impostos do seu próprio povo para os romanos. E nós temos os samaritanos, descendentes dos israelitas que sobreviveram à destruição do Reino do Norte, nós sabemos, né? Eles foram muito misturados, então era aquele povo marginalizado pelo povo judeu, né? Eles achavam que samaritano não prestavam, não era, né? Não fazia parte com eles. E nós temos também os prosélitos, que são pessoas que não eram judias, mas se convertiam ao judaísmo, se submetiam à circuncisão e seguiam as leis, né, judaicas. Né? Então, esse era o contexto religioso do Novo Testamento. E agora, o Novo Testamento, né, entrando no Novo Testamento, que é o quê? A vinda do Messias e as boas novas de salvação sendo anunciada em todo o mundo. Né? Então, é o clímax, é tudo que foi prometido lá no Antigo Testamento se cumprindo agora com a vinda do Messias. E nós temos, então, no Novo Testamento, nós sabemos que temos 27 livros, e dentro desses 27 livros nós temos os evangelhos, que são 4 evangelhos. Nós temos, então, Mateus, Marcos, Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que quer dizer que tem a mesma visão, mesma perspectiva, só que cada um, né, escrevendo com seu olhar. Né? Então, Mateus escreveu mais, então nós sabemos, para os judeus, e para ele,
ele anunciava Jesus como o rei dos judeus. Marcos escreveu para os romanos, então a gente vê aquele evangelho, né, super dinâmico, Jesus não parava, né, era milagre, era isso e tal, ensino e, né, super dinâmico. E Lucas foi escrito para os gentios, os gregos, então mostrava Jesus perfeito, o homem perfeito, né? Marcos escreveu mostrando Jesus como servo, e João é um evangelho à parte, não é sinótico, ele é um evangelho escrito pelo discípulo de Jesus, o João, e é um evangelho mais espiritual, mais profundo, onde ele defende, né? É um evangelho que defende a tese de que Jesus é filho de Deus. Então, nós temos aqui o Marcos, que não foi discípulo, mas ele foi discípulo de Pedro, andou muito com Pedro, que é discípulo de Jesus. E nós temos... aqui nós temos, então, Atos dos Apóstolos, que praticamente é o mesmo livro junto com Lucas, né? Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, mas foi dividido para, né, ser estudado à parte. Atos dos Apóstolos, onde temos o apóstolo Paulo, né? E toda a história, narrativa das histórias, né? De depois que Jesus foi para a glória. E aqui nós temos as epístolas paulinas, né, escritas por Paulo, e nós vamos ter também as epístolas gerais, e, por fim, Apocalipse, né, a revelação de Jesus Cristo. Então, esse é uma pincelada sobre o Novo Testamento. Então, entrando agora no Evangelho de Cristo, segundo Mateus. Então, aqui nós temos que o autor do livro é o Mateus, também conhecido como Levi, né? Ele é mencionado como Levi em Marcos e Lucas. E Mateus era um publicano, então ele era cobrador de impostos, super odiado pelo seu povo e discípulo de Jesus. Eu coloquei autor como Mateus, porque a maioria, né, reconhece Mateus, tá? Todos os pais da igreja reconhecem Mateus como o autor, que ele mesmo diz, Mateus, né, Mateus o publicano e tudo mais. E o significado de Mateus é dádiva de Deus. A data e o local provável, entre 60 e 70 a.C., para aqueles que defendem, né, que ele escreveu não baseado porque muitos acreditam que Mateus e Lucas foram escritos baseados em Marcos, porque Marcos teria sido o primeiro evangelho a ser escrito. Mas há controvérsias. Entendemos que Mateus foi escrito antes do ano 70, porque ele diz, né, no seu livro, no seu evangelho, ele fala da profecia de Jesus sobre a queda do templo. E isso aconteceu depois com Tito, Flávio, né, o general Tito, quando invadiu e destruiu o templo de Jerusalém. Isso ocorreu nos anos 70. Então, acreditamos que Mateus escreveu antes, e o destinatário aos judeus, e o tema é Jesus, o Messias prometido, rei dos judeus. E o propósito é o quê? Comprovar aos seus leitores de que Jesus é o Messias esperado por eles. E os principais locais onde Jesus atuou aqui foi na região da Galileia, culminando em Jerusalém. A palavra-chave rei, reino, que a gente vai ouvir falar muito do reino dos céus, né? Porque Mateus, como um judeu, ele não pronunciava o nome de Deus, assim. Então, o que ele usa muito aqui é reino dos céus, ao invés de reino de Deus. Ele usa reino dos céus. O símbolo é o leão. E por que Mateus foi colocado como o primeiro evangelho? Se ele, provavelmente, se não foi o primeiro escrito, né? Primeiro a ser escrito.
porque Mateus é o que mais linka o Novo Testamento ao Antigo Testamento. Então, é como se fosse uma sequência do Antigo Testamento, tá? Aqui nós temos um esboço, né? Não vou me ater muito aqui. E nós temos as particularidades do livro de Mateus. Então, é um evangelho que possui mais estilo judaico dentre todos, e tem 60 citações do Antigo Testamento. Lembrando que no Antigo Testamento nós temos 300 citações a respeito do Messias, né, que viria. E era o evangelho mais utilizado na igreja primitiva, principalmente para os discípulos, para discipulados. Então, naquela época, como não tinha, né, assim que Jesus morreu e ressuscitou, foi para a glória, os discípulos começaram a pregar as boas novas. E era muito assim, não tinha nada escrito. As igrejas, aí depois da destruição do templo, também houve a dispersão, né, diáspora, muitos foram espalhados, os judeus foram espalhados por toda a terra e tal. E para se ter algum material sobre os ensinos de Jesus, era preciso que ou um dos discípulos fosse até o local para ensinar, ou então era no oral, um fala para o outro, né? Ou então através das cartas de Paulo, que se a gente for ver, as cartas de Paulo, cartas paulinas, as epístolas, foram escritas antes até dos evangelhos. Então, não tinha um material, né, dos ensinos de Jesus assim, na escrita. Então, eles resolveram que eles tinham que escrever, deixar registrado por escrito toda a vida de Jesus, todos os feitos. Então, os evangelhos são biográficos, não no sentido estrito da palavra, mas mostram a vida, os ensinos de Jesus, as obras, os milagres, os feitos de Jesus, né? Então, o evangelho foi escrito e foi muito utilizado para o discipulado. E o evangelho que mais cita a frase, que cita a frase, para que se cumprisse o que fora dito. Isso em 13 vezes você encontra. E a palavra reino é encontrada 56 vezes nesse evangelho. A expressão reino dos céus, né, que eu já comentei, e o evangelho que mais apresentou Jesus como rei dos judeus. Então, Mateus escreveu para provar isso, né? E nós temos no livro de Mateus os 5 grandes discursos, né? Ou coleções de ensinamento de Jesus. E o uso da fórmula quando Jesus acabou de proferir essas palavras no final do seu discurso. É aí que a gente vai identificar. E o objetivo, claro, do Evangelho de Mateus, na verdade, não é só atingir os judeus, mas todas as nações como cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Então, aqui, né, falando mais sobre os 5 blocos, né, nós temos esses 5 blocos de ensino de Jesus, que Mateus coloca aqui, ele é muito bem tecido, você, se não prestar atenção, a gente não consegue nem identificar, porque ele é misturado nas narrativas e tudo mais, e é tudo pelo livro todo, né, pelo evangelho todo. Então, nós temos aqui os 5, que é o Sermão do Monte, né? Nós temos o envio dos 12, as parábolas do reino, o maior no reino e as parábolas, e o sinal do fim dos tempos, e parábolas de julgamentos das nações, tá? Então, esses são os 5 blocos, né? Depois, quem quiser estudar melhor. E agora nós vamos apresentar Jesus. Então, o Evangelho de Mateus, né? Ele começa com a genealogia de Jesus, linkando a Abrão, porque ele quer mostrar que Jesus é herdeiro, né, do trono de Davi. Então, ele fala que a genealogia de Abrão a Davi, nós temos 14 gerações, de Davi a Babilônia, mais 14 gerações, e de Babilônia até o nascimento de Cristo, né, até José, nós temos mais 14 gerações, né? Então, ao todo, nós temos ali
2 gerações que se passaram. E isso é muito interessante, que eu li um comentário que, se você for contar as estações da saída do Egito, do povo de Israel, até chegar na terra de Canaã, foram 42 estações. É bem interessante isso. E nós temos, então, o cumprimento das Escrituras com o nascimento e infância de Jesus, o Messias, e Deus conosco, né? Ele vai citar muito o Antigo Testamento, aqui ele vai citar o Isaías 7,14, que fala que Deus vai dar um milagre, né? Deus vai dar um milagre, que é a Virgem que vai gerar e vai nascer o Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. E nós temos a visita dos magos para adorar o rei dos judeus, né? E isso já aponta também para os gentios reconhecendo o rei dos judeus como rei. E aqui que nós vamos ter também, né, aqui nesse capítulo, onde Herodes, o Grande, ele fica sabendo da vinda do rei dos judeus, e aí ele manda os magos, né, acharem Jesus para que ele possa adorar, e lógico, é mentira, ele queria matar Jesus. E tanto é que os magos, por meio dos anjos, né, foram embora, não revelaram onde Jesus estava, e Herodes manda matar todos os meninos, né, de Belém, da região, meninos recém-nascidos até 2 anos de idade. E também cumpre a outra profecia que fala do choro da Raquel, né? Chorar pelo seu filho que morreu. E aí nós temos no capítulo 3 o João Batista, que é o precursor do rei, né? João Batista vem então anunciar a chegada do reino dos céus. E Jesus, então, vai de encontro, que Jesus já é adulto, né? Já tem seus 30 anos, e então Jesus vai até João Batista para se batizar. E aqui a gente imagina assim, mas por que Jesus vai ser batizado por João Batista? Porque João Batista pregava o arrependimento, o batismo pelas águas, o batismo pelo arrependimento. E porque Jesus é batizado se Jesus é sem pecado? O que Jesus tem para se arrepender? Mas a verdade é que aqui Jesus ele já está tomando o nosso lugar, nos representando diante de Deus pelos nossos pecados, tomando nossos pecados para si e sendo batizado. E é nesse batismo também que há a revelação, né, de que ele é o Filho de Deus, porque vem a voz dizendo, esse é meu Filho amado, de quem eu me agrado, a voz de Deus, né, testemunhando de Jesus, e vem o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo em forma de pomba. E aqui, então, Jesus, ele é ungido, né? Ele é tomado pelo poder do Espírito Santo. Então, ele como homem, ele não podia abrir mão do poder do Espírito Santo. E aí, munido desse poder, Jesus é conduzido, né? A Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto para ser testado antes de iniciar o ministério. Então, muitas vezes, nós que vamos começar o ministério para Deus, nós temos que passar por esse deserto, né? Essas tentações, esses testes. E aqui mostra que Jesus, ele vence, ele vence o Satanás, porque Deus permite, né, que Satanás venha tentar Jesus. Com o quê? Com poder, dizendo, se tu és filho de Deus, né? Se tu és filho de Deus, então faça isso. Você está com fome, transforme a pedra em pão. E Jesus vai rebater com a palavra de Deus, né? Que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra proferida por Deus. E ele cita Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, para rebater, né? Outra tentação é se você, né, pula, você é filho de Deus, você pular daqui do alto, os anjos, né, citando o Salmos 91, os anjos vão te segurar, não vão deixar você estar em pedra alguma, né?
e Jesus rebate também que não tente ao Senhor seu Deus, né? Não coloque seu Deus em prova. E a última tentação é: se você me adorar, eu te darei todo esse reino, né? Todo poder. E aí Jesus fala, né? Sai Satanás, né? Expulsa Satanás, e Jesus vence. Então, aqui Jesus é o Adão, é o segundo Adão. Então, onde o primeiro Adão pecou, falhou, Jesus não, Jesus venceu Satanás aqui, né, no primeiro round, né, que a gente fala. E aqui, então, Jesus inicia o ministério dele. Aqui nós temos uma comparação, né, como Jesus, como Moisés. Na verdade, o Mateus, ele escreve o Evangelho fazendo um paralelo com a Torá, né? Ele mostra que Jesus, como o novo Moisés, que então nós temos a saída do Egito, a travessia do mar, então seria o batismo do Rio Jordão, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto. Moisés recebe os mandamentos, as leis no monte, e Jesus recebe o quê? Ele ensina no monte, né? Jesus vai ao monte e ensina as novas leis, né? As novas leis do reino dos céus. Então, aqui nós temos, no capítulo 5 e 7, nós temos a plataforma do reino. É Jesus ensinando. Aqui ele vai ao monte com seus discípulos, né? E junto com seus discípulos, sempre uma multidão enorme atrás de Jesus. E aqui Jesus, então, ensina como ser um súdito do reino dos céus. Então, aqui tem a plataforma, onde ele vai dar o sermão do monte. Nós conhecemos as bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças, onde Jesus inverte, né, todo todo aquele entendimento, né, do que tem valor e o que é mais valoroso no reino dos céus é todo ao contrário. Então, Jesus inverte, né, toda aquela pirâmide. E porque aqui fala, né, que bem-aventurado, feliz é o pobre, né, pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui Jesus vai ensinar como ser um cidadão do reino. E aí Jesus diz que ele veio cumprir a lei e os profetas, ele não vem abolir, ele vem cumprir, né, e tudo que os profetas disseram. E ele ensina as novas visões da lei, então ele confronta. Ele fala: vocês acham que a lei é isso, mas eu vou te dizer, a lei é muito mais profundo que isso, né? Vocês dizem que não matarás, mas eu vou te dizer que se você só de pensar, você só de falar, insultar alguém, só de xingar alguém, você já está matando, né? Onde os fariseus ensinavam as leis, que é tudo assim, superficial, só a olhos vistos, Jesus está falando, é a coisa mais profunda, né? Na verdade, a lei de Deus é a vontade de Deus, né? E é algo mais profundo do que isso. Você fala que não adultera, mas se você olhar para a mulher com lascívia, você já está adulterando. Então, Jesus leva um nível muito mais profundo do que é a lei. E aqui, então, Jesus também faz críticas aos fariseus, né? Principais pontos a caridade, oração e jejum. A caridade é porque eles sempre queriam mostrar que eles eram caridosos, né? Eles faziam ofertas, e Jesus fala: se você oferta, sua mão esquerda, oferta, sua mão direita nem deve saber, né? Sobre oração, né, que os fariseus ficavam orando em público, e Jesus diz: não, você vai orar, não use vãs palavras, e você ora em secreto, que em secreto seu pai vai te ouvir e vai te responder. E sobre jejum também, eles jejuavam e mostravam, né, contritos, e Jesus diz: não, jejum, você quando está jejuando, ninguém nem deve saber, só Deus deve saber, né, o pai deve saber. Então Jesus ali, então, mostrando como eles, os fariseus, eram hipócritas, né? E aqui também entra a oração, né?
do Pai Nosso que Jesus ensina, que o Isaac pregou hoje. E aí, em seguida, Jesus fala dos discípulos que eles são sal e luz, que a obra deles não deve ser escondida para a glória de Deus, né? Eles devem anunciar ao mundo todo como sal, como luz. E, bom, então, aqui nós temos esses ensinamentos. E aqui no capítulo 8 e 9, né, nós temos os registros dos milagres de Jesus e a chamada de Mateus aqui no capítulo 9. Capítulo 8 e 9, né, aqui está tudo, eu coloquei não em ordem, tal, mas é o que mostra, né, o reino de Deus não consiste em palavras, mas no poder. Então, desses milagres, Jesus vai autenticar o messianato dele, né? Porque ele vai ter o poder, mostra o poder sobre enfermidades. Então, ele cura o leproso, né? O servo do centurião romano, a sogra de Pedro, paralíticos, cegos e mudo, e o poder sobre endemoniados, né? Poder sobre a morte, onde ele ressuscita a filha do Jairo, e o poder sobre a natureza, né? Quando os discípulos estão ali no mar e, né, aquela tempestade, vento, ondas, e Jesus aí acalma e eles ficam todos assustados. Quem é esse que até, né, sobre a tempestade ele comanda o vento, o mar? Então aqui Jesus, ele autentica, né, ser o Filho de Deus. Porque no Antigo Testamento também diz que Jesus iria curar, né, doenças, o paralítico ia andar, o cego ia ver, né, e tudo que Jesus fez aqui, então, está autenticando, né, testificando o que foi dito sobre ele. E aqui no capítulo 10, nós temos o envio dos 12, aqui nós temos, voltando aqui, desculpa, no capítulo 9, nós temos a escolha de Mateus, né, depois que Jesus, então, cura um paralítico, e aí Jesus sai, vê o Mateus lá coletando impostos, tal, e chama, vem comigo, Mateus, vem. E a Bíblia diz aqui que Mateus, ele larga tudo que ele tem e ele vai atrás de Jesus. E Jesus vai com os discípulos e janta na casa dele, junto com os outros publicanos, né, e pecadores, diz assim. E os fariseus, né, os mestres aí falam assim, como é que o mestre, né, pode estar junto com esses pecadores todos? E Jesus fala, eu vim para os doentes e não para os sãos, eu vim salvar o pecador, né, eu vim para aqueles que pecam. E aqui Jesus também fala, eu quero misericórdia e não sacrifício, né? Citando Oséias 6:6, né? Que Deus quer misericórdia, ele não quer sacrifício, e que Jesus é isso que ele veio fazer, ter misericórdia dos que pecam, misericórdia, né, daqueles que precisam dele. Bom, e aqui, então, nós temos a escolha dos 12, porque, na verdade, Jesus tinha muitos discípulos. Nós sabemos que ele tinha discípulos que seguiam, ele tinha 70. Mas desde 70, ele tem os 12 que andavam sempre com ele. E desses 12, nós sabemos que tem um grupo seleto que andava bem junto de Jesus, que era o Pedro, o André, Pedro, Tiago e João, né? Tiago e João, Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos também e eram pescadores. E a gente vê aqui, né, a lista desses discípulos, a gente pensa, poxa, Jesus, como é que você escolhe pessoas assim para serem seus discípulos, para serem os pilares da tua igreja, né? Porque a gente sabe aqui que Pedro era aquele, assim, falante, ele era aquele exaltado que fala sem pensar, ele uma hora é corajoso, outra hora ele era covarde, altos e baixos, né? E nós temos o Tiago e João, que eram chamados de filhos do trovão, e teve um episódio que eles queriam que mandasse raios para matarem aqueles samaritanos que não queriam receber Jesus, né?
E nós temos o Filipe, Bartolomeu, o Tomé, que era muito cético, Mateus, que era o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, a gente não conhece muito sobre eles, né? Simão, né? Os Zelotes, que era aquele nacionalista, raivoso, que queria matar todo mundo, destruir Roma, e Judas Iscariotes, que todos sabemos que seria o traidor, né? Então, Jesus escolhe esses, assim como escolhe a nós, pecadores, a nós que somos tão imperfeitos, tão pequeno em tudo, e nós podemos ser utilizados, úteis, né? Usados por Jesus, assim como esses discípulos. Então, aqui Jesus envia os 12 para pregar as boas novas. E Jesus aqui ensina, tem outro bloco de ensino aqui, né? Que ele fala, vocês vão e onde te receberem, vocês deem a paz. Quem não te receber, você, né, retém a sua paz. E outra coisa que Jesus fala assim, vão primeiro aos judeus, né, as ovelhas perdidas, a quem Jesus foi enviado primeiro, ao povo judeu. É estranho que Jesus fala isso, né? Vão primeiro ao povo judeu. E eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos, né? E vocês vão ser... Aqui já é um prenúncio do que vai acontecer futuramente, né? Jesus fala, vocês vão ser presos, açoitados, vocês vão ser interrogados, mas não temam, não temam com o que vocês vão falar, porque na hora certa, no momento certo, a palavra certa lhes será dado pelo Espírito do Pai. Então aqui Jesus já está encorajando e fala também assim, onde não te aceitarem, você, né, bate as suas sandálias, né, tira o pó e vai embora, né? Então aqui nós temos 11:13, a natureza do reino dos céus, né, onde temos as parábolas que Jesus ensinou muito por parábolas, né, são ilustrações para contar as histórias e assim, tipo, aquele que Deus quiser fazer entender, vai entender a parábola, né? E ele começa com a parábola do semeador, e nós vemos, assim, é como se fosse um progresso, né, do reino. Então, primeiro semeia, e aqui a parábola do semeador é um dos mais importantes para podermos entender todas as outras parábolas, né? A parábola do semeador é aquele que lança as sementes, e uns vão germinar, outros não vão, e outros vão germinar, mas vão morrer no meio do caminho, e poucos que vão realmente encontrar terra fértil e vão germinar, né? Então, é a mesma coisa quando a gente vai evangelizar, né? Muitas vezes a gente acha que essa palavra vai convencer a todos, mas não é bem assim, né? Poucos realmente vão aceitar a palavra de Deus. E a gente, né? E aqui Jesus explica. E quem o Satanás quer roubar mais dessa semente? Aqueles que parece que realmente aceitou Jesus, que realmente aceitou a palavra. Esse, sim, o Satanás tem pressa em roubar, né? E aí vem a parábola do joio e do trigo, onde o semeador vai lá, semeia o trigo, mas o inimigo, né, vai lá e semeia o joio no meio do trigo. E aí Jesus fala, não tira, não corta nada, deixa, né, crescer junto, mas uma hora nós vamos separar o joio do trigo. Assim como acontece no meio de nós, no meio cristão, né, no meio da igreja, muitas vezes nós temos também o joio e o trigo. E a parábola de grão de mostarda, do fermento, que é grão de mostarda pequenininha, mas ela vai crescer, né? Ela vai crescer no reino dos céus, é isso. Você começa pequenininho, mas você vai crescer e virar uma árvore frondosa, assim como um fermento. E nós temos a parábola do tesouro escondido, da pérola de grande valor, que é exatamente isso, o evangelho de Deus, né? Que está ali, você encontra a palavra de Deus, você encontra e você, aquele lá é valioso demais. E aí nós temos a última aqui, que é a parábola da rede, que é a mesma coisa, que vai pegar, né,
todos os peixes, tudo que tem, mas depois vai ser separado os bons dos maus. Então, é um progresso, né, do reino dos céus aqui, ilustrado pelas parábolas. E Jesus também explica para os seus discípulos que, na maioria das vezes, não entendem essas parábolas, né? E aqui nós temos o capítulo 14 e 15, onde nós temos os milagres da multiplicação, a cura dos enfermos, né? No capítulo 16, Jesus vai se apresentar de fato aos discípulos, porque, né, depois disso tudo que Jesus já fez, já mostrou, e Jesus pergunta para os discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí eles respondem: olha, uns dizem que o Senhor é profeta, outros que é Elias, outro que é Jeremias, outro, né? E ninguém da verdade ainda entendeu quem Jesus era. E Jesus fala: e quem vocês acham que eu sou? E aí aqui Pedro responde, né? Tu és o Cristo, é o Messias, né? Filho de Deus. E aí Jesus fala que isso era né? Que Pedro teve, na verdade, a revelação não da carne e do sangue, não pelo homem, mas por Deus, é uma revelação que Deus deu a ele, e que ia fazer o Pedro, né, a pedra fundamental da igreja dele. Então, aqui Jesus já, né, mostra quem ele realmente é, e o que ele veio fazer, que ele veio para salvar os pecadores, morrer pelos pecadores, mas que ele vai ressuscitar. Aqui Jesus já começa realmente a revelar a que ele veio, por que ele veio. E que ele não é aquele Messias que eles estavam esperando, porque eles tinham aquela ideia do Messias, né? Todo o povo judeu tinha a ideia do Messias, do Isaías 50, né? De Isaías, que fala que Jesus vem lutar, vem tomar poder, e não era isso. Jesus, na verdade, é aquele Isaías 53 que está falando que ele é o servo, né, que vem para sofrer. E aqui nós temos também o capítulo 17, que fala da transfiguração, onde Jesus leva, né, o Pedro, Tiago e João com ele, para mostrar assim, né, como seria o reino dos céus, né, para eles terem essa visão. E nessa visão da transfiguração de Jesus, eles presenciam 4 milagres, que é o Jesus glorificado, eles veem Moisés com ele em glória. E por que Moisés e Elias, né? Porque é o cumprimento. Moisés representava a lei, né, as leis, e Elias os profetas. Então aqui Jesus está mostrando o cumprimento, né, de tudo que foi dito. E aí veio a nuvem luminosa, e dentro dessa nuvem ouve-se a voz de Deus, né, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no, né, ouçam-no. E, inclusive, aqui o Pedro ainda estava sonhando, né, fazer 3 cabaninhas lá, que ali estava tudo muito bom, Jesus, Moisés, Elias, eles ainda não estavam entendendo, né, a situação. Bom, então, depois da transfiguração, né, depois de 6 dias, então, Jesus vai em direção à Galileia. E aqui, capítulo 18 e 20, nós temos os discursos de Jesus e mais parábolas predizendo a sua morte. Nós temos a entrada triunfal, né, onde Jesus monta o jumentinho também, outro cumprimento de profecia. E nós temos no capítulo 22 a conspiração dos inimigos de Jesus, né? No capítulo 23 reúne aqui uma série de ais, né? Ais de você, né? Dirigindo-se aos fariseus por causa da hipocrisia deles. E no capítulo 24 e 25 nós temos os sermões proféticos de Jesus, né? E como será a sua segunda vinda em majestade e glória. E aqui ele deixa claro o juízo final, que vai ter juízo final, julgamento, ressurreição, condenação e a bem-aventurança eterna. Né? E aqui nós temos, então, Jesus falando dos sinais do fim dos tempos, e dia e hora, ninguém sabe. E a parábola das 10 virgens já mostrando também
né, o fim dos tempos, né? As 10 virgens que estavam esperando os noivos e algumas tinham azeite, outras não estavam nem se preocupando. E na hora que o noivo chegou, aquelas que não tinham azeite não puderam se encontrar com os noivos, né? Somente aquelas que tinham realmente se preparado, né? E nós temos a parábola dos talentos, onde o Senhor dá um talento, 2 para cada um, né? Distribui os talentos e um multiplica, outro triplica e outro não faz nada. Então, Jesus aqui mostra também como será, né? Depois que ele voltar, que nós temos que entregar os talentos multiplicados, né? Que seriam os dons que ele nos dá. E no capítulo 26, nós temos a ceia do Senhor, onde o Senhor divide, reparte o pão, né, simbolizando a sua carne, o vinho, o sangue, já prenúncio da sua morte, ressurreição, a traição de Judas. E no capítulo 27, nós vamos ter a crucificação, a morte de Jesus, que na verdade não foi um acidente, mas é uma agenda de Deus, né? E no capítulo 28, a ressurreição e a grande comissão, né? Aqui, Mateus é o que ensina mais sobre essa grande comissão, né? Jesus não fala, vai evangelizar. Jesus fala, vai discipular, né? E aqui Jesus, então, diz, né, aproximou-se dele e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão discípulos, né, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui nós temos, então, a promessa de Jesus, que ele vai voltar, mas até lá nós temos que trabalhar, nós temos, porque o campo é grande, né? A colheita é muito grande e faltam trabalhadores, e Jesus fala, peçam ao Senhor, né? Peça a Deus que mande mais trabalhadores, e isso somos nós, né? Essa mensagem é para nós, fazer discípulos, obedecer, é aquele que ama a Jesus, é aquele que obedece, né? Jesus ensina, homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e obedece e faz o que eu faço, né? E é como eu, e vocês devem ser assim, ser perfeitos como o Pai de vocês é. E esse é o reino dos céus, né? E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, é uma mensagem maravilhosa que nós temos aqui, né? Um evangelho que realmente nos ensina quem é Jesus e inicia, assim, o Novo Testamento de forma maravilhosa, né? É o que que tenho a dizer, tá bom? Então, encerramos aqui o Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Cristo segundo Mateus. Ufa! Obrigado, Karen. Eu sei que foi meio corrido. Não, quanto tempo foi? Olha, eu quis condensar aqui, mas... Não, mas foi ótimo. Vamos terminar com uma oração, então? Sim. Bora, pode ser? Pai querido, a gente quer agradecer por esse momento, agradecer por essa aula, Pai, agradecer pela disponibilização da Karen, disponibilidade, não sei, esses dois. Que o Senhor abençoe muito a vida de cada um, Deus, e que o Evangelho, Pai, as boas novas, seja algo que realmente impacte nossas vidas. Abençoe o resto da semana, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. É isso, obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Luke. Tchau, tchau.